atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 34 de 2021. Neste programa, contamos com a presença de João Boreço, André Zola e André Reis, e na técnica temos o Gilberto Silva. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentando ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Espelho da Vida, extraído do livro Pensamento é Vida, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo ou segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. O item é o 6º, Escala Espírita, terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. E hoje vamos finalizar a questão 101, caracteres gerais, e faremos a 102 da 10ª classe, Espíritos Impuros. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje a lição é a de número 6, intitulada Aceita a Correção. No diálogo à luz do Espiritismo, nós utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo. Item: Comunicação, Mídia. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz.
Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O editorial de hoje tem por título O Espelho da Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos. Aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva, e que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos.
Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao estudo da codificação espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e vamos dar continuidade hoje na escala espírita, na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que ficou faltando um trechinho, né? 2 parágrafos no programa anterior. Então, nós vamos na questão 101, caracteres gerais, terminar esse item nesse momento, né? Então, lemos assim: vem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Zola, até parece que nós, espíritos imperfeitos, temos inveja e ciúme, né? Nós temos inveja, ciúmes, rancor, mágoa, ressentimento, raiva. É uma lista e tanto. É grande. A lista não é pequena. Nós somos tão limitados que não temos dificuldades de conviver com o sucesso do outro, né? Nós temos estas questões ainda de parametrizar a nossa realização pela do próximo. Então, eu sinto que estudar essa escala espírita é algo que nos possibilita nos situar no tempo e no espaço. E também nos ajuda a perceber com quem vamos nos relacionar e como nos relacionamos com estas pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas. E a partir deste conhecimento do outro e do autoconhecimento, dentro dos nossos limites de interpretação, vai nos ajudar a verificar onde nos localizamos neste processo. E ao se localizar, ao se encontrar neste processo, é apenas um roteiro por onde devemos começar a nos educar, a melhorar, a transformar. Então, estudar a escala espírita é esta a grande finalidade para o momento de cada um de nós. Determinar e entender quais são os traços, os jeitos, os trejeitos que marcam os espíritos imperfeitos. Então, se você, meu amigo telespectador e meu amigo ouvinte, sente inveja e ciúmes de ver os outros que são bons, que estão caminhando bem, pare e pense. Provavelmente, esta visão, esta percepção está lhe dando um sinal de algo que precisa e deve ser cuidado. Porque da mesma forma que não existem vítimas, não existem privilegiados. E geralmente nós enxergamos os privilegiados, né, Zola? E um detalhe, né, André? Nós olhamos algo que ainda é no limite daquilo que a gente entende o que é ser feliz, né? Quando nós descobrirmos os aspectos da felicidade baseada nas orientações do Evangelho, da moral ilibada, às vezes a gente não acha que essa pessoa é feliz, a gente acha que ela é boba.
Tem esse lado também da nossa santa, aspas, ignorância. É verdade. Continuamos, então, na resposta ou dos comentários, né, da questão número 101. Terminando agora, né? Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros, e como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para puni-los, quer que eles assim pensem. Então, João, nesse estágio não enxergamos a vida futura, né? Não entendemos, mesmo estando desencarnados, que o sofrimento é passageiro, que nós já estamos num outro estágio, podemos buscar uma outra situação. Estamos, vamos dizer, acrisolados, né? Imantados, cristalizados o pensamento no sofrimento. É, e tem muita gente que acha, né? Muita gente, vamos falar, como diz o Zola Nezola, entre aspas, nós acreditamos que nós estamos aqui para sofrer, André. E de vez em quando bate um desespero que você não vê uma luz lá no fim do túnel. Então você acha que realmente você está aqui para sofrer. E outra, e sempre sofremos porque Deus está sendo injusto conosco. Como tem tantas pessoas que não fazem nada para serem felizes e são felizes, e eu batalho, eu ajudo todo mundo e de repente não sou. Essa é uma coisa que nós temos em nós. Você entendeu? É E a que vitimização, né? vitimização. Só que a gente tem que entender, né, o André, e a gente tem que se esforçar e estudar para isso, que a Terra é um lugar onde nós passamos provações difíceis. Porque, infelizmente, a Terra ainda, ela é um planeta que ela está sob a influência de espíritos imperfeitos. E fazemos parte disso. Você entendeu? E a quantidade de espíritos ainda sofredores, mais atrasados, eles são em maior número do que os espíritos bons, ou sejam, aqueles da segunda classe. Mas nós temos que acreditar que, mesmo sendo em menor número, esses espíritos ainda eles vão triunfar sim. E a Terra, ela será um planeta que ela vai passar a ser dirigido por eles, vai ser influenciado por eles. E ainda também um dos motivos que leva a gente a sofrer muito, uma grande maioria dos habitantes do nosso planeta, é que eles têm o raciocínio, nós temos o raciocínio ainda, né, dos espíritos mais ignorantes, ou seja, tudo vai morrer, tudo vai acabar, e a gente vai fazer o quê? Nós vamos só sofrer nessa vida, será que Deus protege esse planeta? Será que ele tem tempo de proteger a tudo? E realmente são espíritos que eles desconhecem a verdadeira realidade da vida espiritual. Você entendeu? Porque nós estamos aqui, estudando, procurando nos melhorar, mas quantas dúvidas pairam sobre nós? Quantas dúvidas? Quantas vezes a gente se pega duvidando de muita coisa? Então é isso, então a gente precisava um pouquinho mais, reconhecer mais as coisas. Bom, ninguém está aqui encarnado para irremediavelmente sofrer. Deus não quer que isso aconteça com a gente. Mas tem muita coisa de ruim acontecendo. Justamente, mas isso nunca é de Deus, é do próprio homem que ainda está em classes espirituais mais baixas, né? Eu penso dessa forma. O amor é divino, né? Justamente. Tanto que justamente o contraponto, vamos dizer assim, o mal, na verdade, é a ausência do amor. Então, o mal não existe. O que existe é falta, né, de amarmos. Né? Então, Deus não criou o mal, nós é que criamos pelas dúvidas que você não, falou. E você sabe que tem muito. A gente se pega, nós mesmos, ou as pessoas falando assim, gente, mas eu não cometo maldade alguma. Mas também Pouca, não faço né? nada de bom. Não.
Eu não cometo maldade, mas também eu não faço nada de bom. Então tem pessoas Mas que acham que isso só não cometer o mal, já está bom. e é justamente o contrário, né? Deixar de Justamente, fazer o bem já é um mal. já é um mal. É isso É que para verdade, nós fica difícil. é verdade. Bem, encerramos aqui a questão 101. Vamos para a questão 102, que vai tratar da 10ª classe, espíritos impuros. Então temos aqui: são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de levá-las à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-los sucumbir ante as provas que sofrem. Então, aquela categoria ainda que, por não enxergar, né, a felicidade futura, preferem que todos sofram como eles sofrem, por justamente não enxergar essa felicidade futura, não terem ainda o desenvolvimento, né, do senso moral. É por aí, Zola? Infelizmente, é. Infelizmente. Para que a gente possa refletir sobre isso, no livro dos Médiuns, no capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, nós vamos encontrar no item 267 uma série de orientações sobre a identificação dos espíritos, para ajudar, né, naquela relação que nós temos com os espíritos desencarnados através da faculdade mediúnica. E ali nós vamos encontrar considerações sobre vários aspectos, e inclusive uma destas considerações que vai falar dos espíritos que são aqueles que provocam e levam a sua e compartilham a sua ignorância, né? Então, o que acontece? Eles estão oferecendo o que ele tem para dar. E se ele encontra aqueles que, como ele, permutam estas considerações, eles vão se manifestar. Ocorre que os espíritos se manifestam muito mais fora desta convivência mediúnica. Eles se manifestam pela influência dos pensamentos. E é a partir daí que irão compartilhar conosco nada mais, nada menos daquilo que eles têm para dar. E pela lei de afinidade, eles darão aos outros aquilo que os outros muitas vezes querem receber ou acreditam ser. Então, espíritos impuros somos nós também. Também permeamos um pouco disto, né? E o que acontece? Essa instabilidade se reflete na nossa volatilidade de opções. Então, nós temos momentos de anjo e momentos de anjos decaídos. Nós temos momentos de lucidez e momentos de total ignorância. Nós somos capazes de lidar com situações boas, sermos bons, e daqui a pouco sermos espíritos maus. Isto mostra o quê? A nossa impureza. O que é a nossa impureza? Colocada aqui, a nossa falta de capacidade de sermos totalmente limpos desses efeitos, dessas imperfeições, para que elas se sustentem no nosso caráter e no nosso modo de agir. Então, o que acontece? Espíritos desta magnitude se relacionam com espíritos como eles. E aí tem gente que, infelizmente, além de estar infeliz, quer fazer os outros infelizes. Ou seja, quer que o mundo tenha o seu olhar, o seu tom. E eu vou usar aqui um exemplo muito
atual, né? É aquela pessoa que, ou aquele espírito que, não satisfeito consigo mesmo de carregar dentro dele uma série de inconformidades, de críticas, de maldade, de críticas, de mal-estares, de ambientes sofredores, ele faz questão de chegar e falar tudo para o outro. Você vê como a situação está ruim, como as coisas são ruins, como aquele é ruim, como o outro é ruim, como não sei quem é ruim, onde já se viu. E aí ele vai do Afeganistão à China, fazendo uma série de considerações de tudo que é ruim. O Brasil não tem jeito, o mundo não tem jeito, nada tem jeito. E aí, aí as pessoas compram, né? E compram e carregam isso consigo. Nada mais é que o quê? São as nossas impurezas. E às vezes não está fazendo aquilo por maldade, está fazendo aquilo porque quer dividir o que carrega. Mas cá para nós, está carregando um fardo e uma carga muito ruim, né? Muito complicada, né? Não tenha dúvida. Verdade. Bom, faremos uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Comece pelo começo. Conheça o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Desde 1857, revelando com bom senso. Campanha permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa e vamos continuar aqui na questão 102 do Livro dos Espíritos, 10ª classe, Espíritos Impuros, onde temos a seguinte informação. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um índice de inferioridade moral, senão mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Ou seja, né, a superficialidade, né, quando ficam tentando falar sobre coisas que ainda desconhecem, né? E nós também cometemos esse desatino quando queremos comentar coisas que não sabemos, enfiamos o pé pelas mãos. Então, mostramos aqui uma falta de inteligência e a falta de desenvolvimento do senso moral, né, João? Porque o espírito impuro, o que ele idealiza? Ele idealiza o mal. Como diz, ele pode não ser totalmente mal, mas pela imperfeição ele idealiza o mal. E o que acontece? Ele procura quem também? Ele procura os homens da sua estirpe, como chama o famoso semelhante atrai semelhante. Por quê? Ele vê que a pessoa, através do pensamento, claro, dá entrada para as ideias dele. E às vezes ele pensa que ele está convivendo numa harmonia muito grande por causa disso. E o que ele faz? Ele pode participar, ele pode estar perto de uma pessoa, de um médium, vamos dizer, que atraiu ele, por que não? E aí, em reuniões mediúnicas que nós já participamos, você vê que tem, às vezes, espíritos que tentam falar de uma forma, mas você vê que ele não consegue se expressar de uma forma, e de repente dá um nome que você vê que não é aquela pessoa. Você entendeu? Então, eles precisam ainda, como nós também, eu falo sempre assim, precisam de educação. E outra, nós temos que ter um cuidado muito grande para que nós não sejamos influenciados por esses espíritos. Porque pela nossa pequenez, pelo nosso atraso espiritual,
Nós somos muito suscetíveis que esses espíritos, eles nos influenciem. E nós começamos a dar guarida a tudo que eles nos pedem, vamos dizer assim, e viramos um parceiro dele. Você entendeu? Então, por isso, é muito importante que nós nos eduquemos, que nós trabalhemos, que nós oremos e que a nossa sintonia procure sempre ser a melhor possível, para que nós possamos trazer para próximo de nós espíritos melhores, que vão, ao invés de nos prejudicar, nos ajudar. E nós temos que orar muito, viu, André, por esses irmãos. Temos que Sim, orar muito para que eles compreendam, para que eles entendam. Você entendeu? Não que a gente vai querer mudar a trajetória dele como espírito, sabe? sim, Né? não mudamos ninguém, né? A não ser a nós mesmos. E olhe E, lá, hein? e é É difícil. difícil. Essa é a grande dificuldade, Essa é né? a grande dificuldade que nós E, temos. e precisamos tomar o cuidado, dentro daquilo que o Zoli estava falando anteriormente, da nossa ignorância, para não entrarmos nesses julgamentos e acusações de tudo Também, e de isso. todos, né? Verdade, Porque nós verdade. temos que orar e vigiar também os nossos pensamentos para não permitirmos essa influência, né? Porque elas só acontecem por nossa causa. Nós somos os causadores das nossas dores. Não, Tem coisas que o escândalo há de vir, mas aí por quem ai por daquele quem, né? escândalo, daquele Ai por aspas quem. aí. Não, Verdade. meu amigo, se chegou até você, para e você zera e não tem que multiplicar, né? Não tem que levar adiante, É né? isso que eu falei, Seja, né, Zola? É o para, cuidado para que a gente não seja influenciado. sim, mas é que nós não podemos ser porta-vozes de situações constrangedoras, infundadas e do Verdade, qual não agregam absolutamente nada na vida de ninguém. verdade, verdade. Deixe as pessoas sempre com otimismo, com esperança, com confiança, né? Deixe as pessoas bem, ou pelo menos deles algo de bom. Faça isso que você gostaria que fizessem por você também. Com certeza. Continuamos aqui. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios maus, espíritos do mal. Zola, e aí nós pensamos aqui, muitas vezes, aquelas criações, né, de sacrifícios, de penitências, de uma série de situações que não nos cabe mais, né, entender isso. Muitas vezes prejudicando o próprio organismo físico, nosso veículo de evolução, né, justificando uma situação aqui que não dá para justificar mais, né? Nós somos espíritos viajantes do tempo. É bem provável que em algum momento da nossa caminhada nós lidamos com determinadas situações, frutos da nossa ignorância, e imaginávamos estar fazendo corretamente aquilo, né? E participávamos de situações, cultuávamos e cultivávamos deuses, né? Tanto que Moisés vai combater no seio do seu povo deuses de metal. Depois, as pessoas vão continuar fazendo sacrifícios. Então, isso tudo mostra que a nossa condição de espíritos ainda ela é um pouco divergente. Ainda carregamos crenças sem refletir sobre elas, né? E, automaticamente, espíritos maus que se projetam com más situações, que assustam, existem, existem. Povoam algum lugar? Povoam. Provocam, alteram suas imagens, alteram suas aparências e se colocam de forma assombrosas e assustadoras? Às vezes, sim. Vão ter aqueles que se envolvem com estas situações? Sim. Nós temos históricos recentes da humanidade de pessoas que acabavam se envolvendo com situações tais
que chegaram ao ponto de tirar a própria vida, né? Envolvidas que estavam por um momento de ignorância. Então, existem espíritos que se colocam com esses comportamentos, tem encarnado e desencarnado assim. Porque a gente fala de espírito, acho que só tem desencarnado. O que acontece é que o encarnado ele tem limitações para mudar a sua aparência. Então, elas são travadas. Mas você olha para determinados espíritos, você vê que ele carrega dentro dele algo muito triste, muito comprometedor. Então, o que a gente tem que dizer sobre tudo isso? Povos transformaram, que nós possamos ser um povo do presente, que não façamos isto para o futuro. Continuando o texto, encerrando por hoje, quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo, e por aversão ao bem, que sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição social que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Então, não, como o Zola estava falando, né, João, não há como disfarçar, né, o que está dentro. Não tem como você disfarçar, ele acaba aflorando, acaba demonstrando quem é a pessoa que está ali, né? Não tem jeito, né, o André e Sola. Você não consegue enganar e se enganar muito tempo. Você entendeu? A gente, você vê, aqui fala que os espíritos, né, quando encarnados, eles inclinam-se a todos os vícios. E quais são os objetivos dos espíritos impuros, encarnados e desencarnados? É a guerra em todas as linhas. Ele quer que a discórdia se manifeste. Então, o que acontece? Ele participa de uma roda de amigos. Logo, pelas atitudes dele, você começa a ver quem é a pessoa. Você começa a ver qual é o objetivo daquela pessoa. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa sabe os frutos que ela vai colher. Só que pela imperfeição dela, ela não está nem aí. Ela fala, eu vou fazer, eu sei que eu vou ser punido por isso, aquilo. Então, é isso que acontece. Infelizmente, a gente não consegue, às vezes, se segurar por muito tempo, por causa da nossa imperfeição. Você entendeu? A gente ainda tem o coração muito duro. Então, eu acho importante que nós devemos estudar. Nós devemos principalmente ler, estudar, participar de cursos na casa espírita. O que vai acontecer? Isso vai ajudar na nossa educação espiritual. E vai nos ajudar, se nós tenhamos essas tendências de inferioridade, você estudando, você começa a perceber que a verdade, ela está sempre em primeiro lugar. Então, cabe a nós temos o livre-arbítrio disso daí, não é verdade? Porque a partir do momento que você começa a ter um costume de se trabalhar isso internamente, você começar a fazer um trabalho com você, o que vai acontecer? Você vai sentindo uma melhora e vai querer cada vez melhorando mais. Isso vai fazer com que você consiga, aos poucos, subir um pouquinho nessa escala espiritual. Você entendeu? Não é fácil? Não é. Então, o aprimoramento, ele deve ser sempre a nossa primeira meta. Porque a gente fazendo isso, você vai conseguir libertar alguma coisa que tem dentro de você, mas pelo bem, você vai fazer acordar o que está adormecido dentro de você. Eu penso dessa forma. Muito bem. Encerramos por hoje o nosso estudo da doutrina espírita. No próximo programa, então, veremos a questão 103 de O Livro dos Espíritos. Até lá. Verdade e Luz.
você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos ao quadro agora, nosso Momento Evangélico, onde utilizamos o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, da Labra do Emmanuel, o Espírito Emmanuel. A lição de hoje é de número 6 e tem por título Aceita a Correção. Tem uma passagem ao qual Emmanuel vai se basear, que é a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E assim escreve Emmanuel: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge, revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. É difícil, pelo menos eu penso assim, aceitarmos ser corrigidos, chamados à atenção, É difícil por causa, eu entendo, das nossas asas negras, nosso orgulho, nosso egoísmo, E nós não temos essa intenção ou esse ideal de aceitar a colocação, porque parece que estamos fracassando, que somos, todo mundo só viu os meus erros, aí entra aquele processo que a gente falou agora há pouco de vitimização, etc. e tal, mas a grande questão ainda das corrigendas é o nosso orgulho e é o nosso egoísmo.
eu entendo assim. É isso, Zola? Sim, nós somos feitos de cristal. Nós somos melindrosos, até porque se fazemos, acreditamos que estamos fazendo o melhor, e isso ecoa como algo contra nossas próprias verdades. A partir daí, é comum às vezes a pessoa dizer assim: não é o que me falaram, é como me falaram. Nós já escutamos isso, né? Já, verdade. Então, é natural que ninguém goste, que nós fiquemos sensibilizados. É por isso que tem que ter a paciência de ouvir, saber ouvir, né? Saber escutar, né? E a partir daí, tomar as atitudes que tenha que tomar. Mas que no começo dói, dói. Que no começo incomoda, incomoda, incomoda. Mas infelizmente é assim que nós conseguimos parar para pensar. Nós paramos para pensar nestas circunstâncias, né? Eu vou usar um exemplo meio atual. Nós vamos saber a importância de conservar a água o dia que não tiver e ela não puder gerar energia e a gente ficar sabendo quanto custa a conta. Fazer o quê? E geralmente é esse o caminho, né? Nós precisamos perder para começar a dar o valor, né? Nós não, é difícil a gente aprender, É, né? Com a vida já em movimento. e Nós precisamos fazer, sofrer, né, alguma situação para poder valorizar. e fazer a autopoda é aquele detalhe. Nós precisamos que alguém ou algo, né, nos indique, nos aponte, nos faça pensar para que você mude. E agora aquele detalhe que precisa ficar muito claro. Todos, eu, você, todos os amigos ouvintes, todos os espíritos que estão nos acompanhando, nós temos deficiências, nós temos equívocos, nós temos situações para serem aparadas. Quanto antes descobrirmos e apararmos, melhor para nós. Ô, João, e acabamos de estudar ali que somos espíritos imperfeitos. E aí nós queremos a perfeição dos nossos atos, daquilo que nós fazemos. É um contrassenso, né? Mas vamos a um pequeno raciocínio. Claro, somos imperfeitos. Mas Zola, André, queridos ouvintes telespectadores, vocês já foram chamados à atenção por alguém? Já. Já. Vamos falar assim, o famoso puxão de orelha, tá bom? Vixe, Sim. Que na hora, como Zola disse, doeu, doeu, Doeu. doeu, você ficou com raiva da pessoa, você falou, nossa, essa pessoa aí. Só que depois que nós paramos, como Zola falou, e vamos refletir, eu imagino que nós estamos aqui hoje porque muitas pessoas puxaram as nossas orelhas e nos mostraram o caminho correto. Porque talvez a gente estava enveredando por um caminho, pela nossa pequenez, pela nossa imperfeição, que a gente achava ser o correto. De repente, chegou alguém próximo de nós e disse assim: meu filho, esse caminho não é o correto. Você, na hora, toma um choque, acha que a pessoa está errada, mas depois... E tem mais, hein? Você comece pelo caminho certo, você não tem a humildade de procurar a pessoa e agradecer a pessoa por ter te ajudado. E essa lição, ela chama realmente a nossa atenção para isso. Quando ele fala que a terra, passa-se o arado na terra, está ferindo a terra, não está? E de repente, a terra te dá o alimento. É isso que nós temos que ter nas nossas vidas, nos nossos corações. Só que, como você disse, né, André? Orgulho, Ah, egoísmo. sim. Você É. entendeu? E é tão difícil a gente pensar assim, meu Deus, quando eu faço coisas erradas, eu estou me afastando das leis de Deus. E esse afastamento vai me fazer sofrer muito, vai me fazer eu faça o meu progresso espiritual mais devagar. Então eu tenho que me aproximar dos ensinamentos da lei de Deus. E sempre, quando alguém chega para nós e fala, meu filho,
o caminho não é esse, a gente tem que agradecer. É muito difícil ainda para nós entender que muitas vezes a doença, a dor, o sofrimento é o remédio. Nós não conseguimos aceitar, como o Zola tinha comentado anteriormente, né? Nós achamos que Deus está nos punindo, né? Como se fosse aquele pai perverso, né? Que nós, pela nossa ignorância, criamos, né? Mas um dia nós chegaremos lá. Somos imperfeitos, mas criados à imagem e semelhança do Criador, né? Estamos em processo de evolução rumo à perfeição relativa ao Pai. Essa é a grande importância para nos mantermos na luta, firmes, né? Vamos lá. No próximo programa, estaremos estudando aqui a lição número 7 do livro Fonte Viva. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. E utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo. Comunicação, mídia. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Diante de tudo que temos visto pela imprensa, até onde chegarão os representantes religiosos para arrebatar adeptos? Qual será a reação das crianças do futuro a uma tentativa de formação religiosa, seja ela qual for? E Viana de Carvalho responde: sendo a escola realmente leiga, sem que professores materialistas e utilitaristas, céticos e amargos transmitam suas mensagens pessimistas aos alunos, cuidando de cumprir a grade estabelecida, e o lar se encarregue de orientar religiosamente seus membros. A propaganda bombástica da fé eletrônica perderá completamente o sentido, qual ocorre com muitos produtos apresentados que, embora impressionem pela beleza da embalagem, e um dos seus divulgadores, nunca serão adquiridos graças à má qualidade de que se fazem portadores. As pessoas menos esclarecidas certamente aderirão à novidade, recebendo orientação própria para o seu nível de consciência, por falência de outros credos que não souberam ou não quiseram conduzir corretamente os seus fiéis que ora os perdem, mudando de rotulagem e permanecendo, não obstante, castrados com instintos freados, de alguma forma menos sujeitos a deslizes morais que, de outra maneira, seriam factíveis de acontecer. Há estágios na evolução da criatura nos quais o amor ainda não nasceu e o temor predomina. Nesta fase, o seu deve ser o Deus do medo, da imposição arbitrária. A sua terá que ser a religião melhor, a salvadora sem muito esforço, a fim de que, através das reencarnações, chegue a Deus pelo amor e a fé mediante a razão. Então, como comentávamos agora há pouco, né? Tudo é um processo, né? Tudo é um desenvolvimento e leva tempo para mudarmos a nós mesmos, para despertarmos para o amor divino que Deus semeou em nosso sentimento, em nosso íntimo, né? Para deixarmos desabrochar isso
está indo um tanto quanto distante das nossas capacidades, das nossas potencialidades no momento, né? Então, João, nós vemos que nós temos que dar tempo ao tempo, temos que fazer a nossa parte e trabalhar em prol de todos aqueles que desconhecem, né, a vida futura, o espírito, a eternidade da vida. Eu acho que teria que ser realmente o nosso objetivo, né? Porque se nós formos raciocinar um pouquinho, nos dias de hoje, a escola está passando por um momento difícil. E em várias ocasiões, ela está um pouquinho distante dos seus reais objetivos. E o lar? O lar também, em várias ocasiões, está deixando a desejar o que seriam seus reais objetivos. E muitas religiões pregando exclusivamente o materialismo. Então, sendo dessa forma, o que está acontecendo? Os produtos apresentados, seja pela mídia televisiva, pela mídia radiofônica, redes sociais, qualquer que seja, hein, eles são adquiridos pelas pessoas, por quê? Elas não estão recebendo a educação ou sendo esclarecidas nos lares, nas escolas e na religião também. E outra, em quer sejam bens materiais ou os ensinamentos religiosos. Então, isso só será modificado quando o lar, a escola e a religião desempenharem seus verdadeiros papéis. E nós participamos disso, né, André? Nós participamos nos nossos lares, nas nossas casas religiosas. Então, como você disse, está difícil, sim. Vai demorar? Vai. Mas nós temos que trabalhar firmemente nisso. Jesus nunca nos enganou dizendo que seria fácil. Ele Verdade. disse que esperaria por nós até o final dos tempos. Então, cabe a nós nos colocarmos a caminho e confiarmos nesse caminho que ele nos traçou, né? Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos então agora às nossas considerações finais. Zola. Agradeço ao João, agradeço ao André, agradeço ao Gilberto, agradeço ao amigo telespectador que nos assiste pelo canal do YouTube, agradeço ao amigo ouvinte que nos acompanha pela web rádio Verdade e Luz. Espero e desejo que construa a tua paz interior. Mesmo que o mundo exterior esteja em conflito, se tiveres um olhar de paz, estarás contribuindo para o teu bem-estar e do teu próximo. Suas considerações finais, João? Eu queria, como sempre, agradecer a audiência, né, dos nossos queridos telespectadores, também os ouvintes da nossa querida web rádio Verdade e Luz. Também quero agradecer a você, André, ao Zola, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado também. E como sempre, né, pedimos que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores,
é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Até lá. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.